A delegação colorada segue em Itu, no interior paulista, realizando a preparação intensa para enfrentar a equipe do Belgrano no próximo dia 28 de maio na Arena Barueri, jogo que marca o retorno colorado ao futebol. Enquanto isso, em Porto Alegre, os estragos do estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante ainda são calculados. E o Inter fez um pequeno levantamento dentro do que foi possível das atuais condições de suas estruturas e inclusive um prazo para retorno, que não é nada otimista. Já foi lançada a venda de ingressos para a partida contra o Belgrano. Ingressos a R$ 120, mas com promoções onde todo sócio-torcedor vai poder entrar de graça. A gente fala também sobre a declaração do técnico Mano Menezes, que a uma rádio gaúcha comentou o trabalho do técnico Eduardo Cudê e falou sobre os pagamentos que ainda recebe da direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 23 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Atupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quinta-feira. A gente começa falando sobre o dia de atividades lá no Otto Hotel, em Itu, no interior paulista. O Inter realizou nesta quinta-feira um treinamento em apenas um turno. O técnico Eduardo Cudê, nessa atividade, ele trabalhou a parte técnica, a parte física, foram circuitos intensos onde os jogadores passavam por algumas tarefas físicas e técnicas e depois tinham que finalizar a gol. E depois o técnico Eduardo Cudê dividiu a equipe em duas equipes para realizar um treinamento coletivo. Curto, é verdade, mas foi a primeira experiência de um treinamento coletivo nessa pré-temporada que o Internacional está realizando, uma espécie de pré-temporada que o Internacional está realizando lá em Itu. Existe um diagnóstico feito pela equipe de preparação física do Internacional. O Beto Fedato, que é o coordenador desta área de saúde e performance do Internacional, ele inclusive concedeu uma entrevista, um material que foi publicado pelo Internacional, afirmando que os jogadores perderam cerca de 10% de massa muscular durante esta parada em função das enchentes. Isso em média, tá? E que isso é possível recuperar durante este período que o Inter está retomando as atividades. Então, estão sendo feitos esses treinamentos físicos também, aliados com a parte técnica e tática do Eduardo Cudê, pensando já no retorno contra a equipe do Belgrano no dia 28 de maio. Sexta-feira, treinamento em 2 turnos e assim o Inter seguirá até a partida contra o Belgrano lá na Arena Barueri. Mas eu quero de Itu vir para Porto Alegre, para trazer primeiro algumas imagens que foram divulgadas pelo Internacional do interior do CT Parque Gigante e do estádio Beira-Rio. E essa divulgação aconteceu ao longo desta quinta-feira. O Inter fez uma espécie de balanço sobre os prejuízos que aconteceram em suas estruturas e como está sendo o processo de recuperação dessas estruturas. No estádio Beira-Rio, por exemplo, o Inter divulgou o seguinte, que o estádio está sem energia elétrica e não tem a previsão de retorno, já que não se sabe ainda os danos causados nas 5 subestações de energia que funcionam no estádio Beira-Rio. A limpeza das áreas internas do estádio vai começar na próxima semana e deve levar em torno de 20 dias. Somente depois da limpeza é que será feita a avaliação geral dos danos. E aí se tem uma estimativa mais precisa do tempo que vai ser necessário para reformar os locais que foram atingidos. Não se tem previsão, por exemplo, da reforma do mobiliário, porque muitos móveis precisarão ser trocados. Isso depende de fornecedor, que tem uma alta demanda, depende de questões logísticas, e isso vai demorar um pouquinho para se ter um prazo um pouco mais exato. Sobre gramado, o plantio da grama de inverno começa na semana que vem e o trabalho de preparar este plantio já começou. Eu falei ontem, inclusive, aqui no Diário do Inter KTO, que estão sendo usados geradores para aquelas luzes artificiais que são colocadas no gramado e que auxiliam na recuperação da grama de verão, que ainda está viva, pelo menos, lá no local do gramado. Não existe uma previsão precisa, mas em torno de 45 dias para que a grama seja retomada, para que a grama seja de fato replantada. Por fim, o Inter comunica que não existe uma previsão exata do retorno nas atividades do Beira-Rio, mas
porque tudo isso está em avaliação. Mas isso deve ocorrer entre 60 e 90 dias. É o prazo que o Inter coloca hoje para esta reconstrução do estádio Beira-Rio. Já o CT Parque Gigante, ele é uma outra situação. Porque lá a água ela está muito mais alta ainda do que no estádio Beira-Rio, por mais que ela tenha baixado nos últimos dias. E aí foi dito que, com a água mais baixa, a avaliação dos danos já começou. Não existe ainda estimativas de custos e a previsão do prazo é de 120 dias para a retomada dos treinos no CT Parque Gigante. A gente está falando aqui do Inter voltar para o CT em outubro, tá? Só em outubro para o Inter voltar à sua rotina normal de treinar no CT Parque Gigante. Isso aqui, esse relato do Inter foi feito 1h30 da tarde, tá? Ele não conta as chuvas que ocorreram em Porto Alegre nessa quinta-feira. Vários locais foram atingidos, vários locais ficaram alagados. Isto não entrou neste levantamento feito pelo Internacional, mas até o momento não se tem informação de grandes estragos na estrutura do Beira-Rio, por exemplo, onde a água já havia secado pelas chuvas de hoje. Talvez a água do CT tenha aumentado um pouco mais, mas não existe até hoje, até o momento, algum rescaldo em relação a isso, tá? Bom, avançando aqui na nossa pauta, gente, eu quero falar a respeito de um vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, falando sobre uma negociação que o Flamengo está fazendo com o West Ham, da Inglaterra, que envolve o zagueiro Fabrício Bruno e que pode ter um impacto no Internacional, pelo zagueiro Robert Renan. E eu explico isso aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais de qual o futuro do Robert Renan a partir de uma possível venda do Fabrício Bruno para o West Ham, que seria o destino do Robert Renan na metade do ano. E eu falo sobre isso aqui, tá? Mas chamou a atenção nessa quinta-feira, uma entrevista que o técnico Mano Menezes, que vai ser o técnico do Futebol Solidário, que a Rede Globo está organizando nesse domingo, uma entrevista que o Mano Menezes concedeu na Rádio Grenal, nessa quinta-feira. E o Mano falou e foi perguntado sobre o Internacional. E duas situações interessantes foram colocadas pelo Mano. Primeiro, que ele não tem nenhum tipo de problema de relacionamento com a direção, e de fato, as pessoas da direção do Inter falam muito bem do Mano Menezes. Ele disse que a primeira parte foi muito boa, viveu um momento muito bom no Inter, que depois não foi tão bom assim, mas que tem uma boa relação, que o Inter está pagando ele direitinho. O Mano fez um acordo para sair do Internacional. O Inter teve que pagar uma multa de aproximadamente R$1 milhão. Isso foi dividido em várias parcelas e faltam uma ou duas para o Inter terminar de pagar, e até o momento o Inter está honrando com absolutamente tudo. E o Mano Menezes também falou e foi perguntado sobre o trabalho do técnico Eduardo Cudê. E ele elogiou. Disse que o time do Cudê é um time que tem jogado bem, que foi bem na Libertadores, mas que tem visto o problema de muitos gols, muitas chances desperdiçadas, algo que ele viveu também no Internacional. Ele não chega a citar isso, mas vamos lá, o jogo contra o Melgar, por exemplo, que era o Mano Menezes o técnico, foi um jogo onde o Inter perdeu um monte de gol. E ele vê que o time do Inter ainda está com esse problema de colocar a bola para dentro, desperdiça muitas chances, mas ele fez uma análise também a respeito do trabalho do técnico Eduardo Cudê nessa entrevista para a Rádio Grenal, o ex-técnico do Inter, Mano Menezes. Por último, gente, eu quero falar com vocês sobre a venda de ingressos para a próxima partida do Internacional contra a equipe do Belgrano, tá? O Inter lançou a venda de ingressos nessa quinta-feira, R$120 vai custar o ingresso, mas sócio não paga. E quem não é sócio pode pagar meia entrada, ou seja, R$60, doando 1 quilo de alimento não perecível. São 30 mil lugares disponíveis na Arena Barueri. Não é aguardada uma lotação máxima, nem perto disso, mas o Inter tenta mobilizar para que seja um bom público, de alguma forma, lá na Arena Barueri, contra a equipe do Belgrano. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar odds da La Liga, tá? Girona e Granada jogam. Odd do Girona 1.23, empate 7, Granada tá pagando 11. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!